Recording is on. Vamos retomar a leitura do texto Nascimento da Medicina Social, do Michel Foucault. Paramos no segundo tópico. Aqui já lemos essa parte, então ele coloca o primeiro tópico sobre a medicina de Estado e lemos até o segundo tópico no primeiro vídeo. Este é o segundo vídeo. Continuamos aqui. A segunda direção no desenvolvimento da medicina social é representada pelo exemplo da França. Então, no tópico 1 falou-se sobre a Alemanha, agora sobre a França, onde em fins do século XVIII aparece uma medicina social que não parece ter por suporte a estrutura do Estado, como na Alemanha, mas um fenômeno inteiramente diferente, a urbanização. E com o desenvolvimento das estruturas urbanas que se desenvolve na França, a medicina social é com o desenvolvimento. Como e por que isso aconteceu? Retome-se um pouco a história. É preciso se representar uma grande cidade francesa no final do século XVIII, entre 1750 e 1780, não como uma unidade territorial, mas como multiplicidades emaranhadas de territórios heterogêneos e poderes rivais. Paris, por exemplo, não formava uma unidade territorial, uma região em que se exercia um único poder, mas um conjunto de poderes senhoriais detidos por leigos pela Igreja, por comunidades religiosas e corporações, poderes estes com autonomia e jurisdição próprias. E, além disso, ainda existiam os representantes do poder estatal, o representante do rei, o intendente de polícia, os representantes dos poderes parlamentares. O rio Sena, por exemplo, e suas margens, estava sob a soberania do Prévôt des Marchands. Não tenho francês nenhum, gente. Enfim, mas bastava ultrapassar essas margens para se estar sob outra jurisdição, a do lugar-tenente de polícia ou a do parlamento. Ora, na segunda metade do século XVIII se colocou o problema da unificação do poder urbano. Isso aqui tem a ver com a ideia de urbanização. Sentiu-se necessidade, ao menos nas grandes cidades, de constituir a cidade como unidade, de organizar o corpo urbano de modo coerente, homogêneo, dependendo de um poder único e bem regulamentado. Isso por várias razões. Em primeiro lugar, certamente por razões econômicas. Na medida Na medida em que a cidade se torna um importante lugar de mercado que unifica as relações comerciais, não simplesmente a nível de uma região, mas a nível da nação e mesmo internacional, a multiplicidade de jurisdição e de poder torna-se intolerável. A indústria nascente, o fato de que a cidade não é somente um lugar de mercado, mas um lugar de produção, faz com que se recorra a mecanismos de regulação homogêneos e coerentes. A segunda razão é política. O desenvolvimento das cidades, o aparecimento de uma população operária pobre que vai tornar-se no século XIX o proletariado, aumentará as tensões políticas no interior da cidade. As relações entre diferentes pequenos grupos, corporações, ofícios, etc., que se opunham uns aos outros, mas se equilibravam e se neutralizavam, começam a se simplificar em uma espécie de afrontamento entre rico e pobre, plebe e burguês, que se manifesta através de agitações e sublevações urbanas cada vez mais numerosas e frequentes. As chamadas revoltas de subsistência, o fato de que
Em um momento de alta de preços ou baixa de salários, os mais pobres, não mais podendo se alimentar, saqueiam celeiros, mercados, docas e entrepostos, são fenômenos que, mesmo não sendo inteiramente novos no século XVIII, ganham intensidade cada vez maior e conduzirão às grandes revoltas contemporâneas da Revolução Francesa. De maneira esquemática, pode-se dizer que, até o século XVII, na Europa, o grande perigo social vinha do campo. Os camponeses paupérrimos, no momento de más colheitas ou dos impostos, empunhavam a foice e iam atacar os castelos ou as cidades. As revoltas do século XVII foram revoltas camponesas. As revoltas urbanas nelas se incluíam. Está erradinho aqui. Então, isso é algo que um pouco se fala, né, na nossa trajetória escolar, né, no ensino básico, sobre as revoltas camponesas do século XVII, por exemplo. No final do século XVIII, ao contrário, as revoltas camponesas entram em regressão, acalmam-se em consequência da elevação do nível de vida dos camponeses, e a revolta urbana torna-se cada vez mais frequente com a formação de uma plebe em vias de se proletarizar. Daí a necessidade de um poder político capaz de esquadrinhar essa população urbana. Então, aqui novamente, essa ideia de contabilizar, calcular, né, esquematizar, fazer um Excel, fazer uma tabela, esquadrinhar. E então que aparece e se desenvolve uma atividade de medo, de angústia diante da cidade. Interessante isso. Cabanes, filósofo do final do século XVIII, dizia, por exemplo, a respeito da cidade: todas as vezes que homens se reúnem, seus costumes se alteram. Todas as vezes que se reúnem em lugares fechados, se alteram seus costumes e sua saúde. Nasce o que chamarei medo urbano. Medo da cidade, angústia diante da cidade, que vai se caracterizar por vários elementos. Medo das oficinas e fábricas que estão se construindo, do amontoamento da população, das casas altas demais, da população numerosa demais, medo também das epidemias urbanas, dos cemitérios que se tornam cada vez mais numerosos e invadem pouco a pouco a cidade, medo dos esgotos, das caves sobre as quais são construídas as casas que estão sempre correndo o perigo de desmoronar. Tem-se assim certo número de pequenos pânicos que atravessaram a vida urbana das grandes cidades do século XVIII, especialmente de Paris. Darei o exemplo do Cemitério dos Inocentes, que existia no centro de Paris, onde eram jogados, uns sobre os outros, os cadáveres das pessoas que não eram bastante ricas ou notáveis para merecer ou poder pagar um túmulo individual. Primeira vez que eu li esse texto, essa imagem do Cemitério dos Inocentes me remeteu muito à referência do Palácio dos Inocentes no Corcunda de Notre Dame da Disney, né? Então, eles entram, na verdade, em uma vala comum no meio por uma viela do cemitério e realmente tem essa imagem de vários esqueletos ali abandonados, né? O amontoamento no interior do cemitério era tal que os cadáveres se empilhavam acima do muro do claustro e caíam do lado de fora. Em torno do claustro, onde tinham sido construídas as casas, a pressão devida ao amontoamento de cadáveres foi tão grande que as casas desmoronaram e os esqueletos se espalharam em suas caves, provocando pânico e talvez mesmo doenças. Em todo caso, no espírito das pessoas da época, a infecção causada pelo cemitério era tão forte que, segundo elas, por causa da proximidade dos mortos, o leite talhava imediatamente, a água apodrecia, etc. Este pânico urbano é característico deste cuidado, desta inquietude político-sanitária que se forma à medida em que se desenvolve o tecido urbano. Isso daqui cabe para leituras, né, para além desse texto que vamos pensar ao longo do grupo de estudos.
Para dominar esses fenômenos médicos e políticos que inquietam tão fortemente a população das cidades, particularmente a burguesia, que medidas serão tomadas? Intervém um curioso mecanismo que se podia esperar, mas que não entra no esquema habitual dos historiadores da medicina. Qual foi a reação da classe burguesa que, sem exercer o poder detido pelas autoridades tradicionais, o reivindicava? Reivindicava o poder. Ela lançou mão de um modelo de intervenção muito bem estabelecido, mas raramente utilizado. A burguesia lançou mão de um modelo de intervenção bem estabelecido, mas raramente utilizado. Trata-se do modelo médico e político da quarentena. Desde o fim da Idade Média, existia não só na França, mas em todos os países da Europa, um regulamento de urgência, como se chamaria em termos contemporâneos, que devia ser aplicado quando a peste ou uma doença epidêmica violenta aparecesse em uma cidade. Em que consistia esse plano de urgência? Primeiro, todas as pessoas deviam permanecer em casa para serem localizadas em um único lugar. Para serem localizadas, então percebamos aqui essa função do controle por meio da contabilização. O primeiro motivo, para serem encontradas. Cada família em sua casa, se possível, cada pessoa em seu próprio compartimento. Ninguém se movimenta. Segundo, a cidade devia ser dividida em bairros que se encontravam sob a responsabilidade de uma autoridade designada para isso. Esse chefe de distrito tinha sob suas ordens inspetores que deviam, durante o dia, percorrer as ruas ou permanecer em suas extremidades, para verificar se alguém saía de seu local. Sistema, portanto, de vigilância generalizada que dividia e esquadrinhava o espaço urbano. Então, aqui vamos grifar só qual a ideia principal de cada parágrafo, apesar dessas localizações que aproximam com os conceitos que nós já destacamos antes, né? Esses vigias de rua ou de bairro deviam fazer todos os dias um relatório. Preciso ao prefeito da cidade para informar tudo o que tinham observado. Sistema, portanto, não somente de vigilância, mas de registro centralizado. Os inspetores deviam diariamente passar em revista todos os habitantes da cidade. Em todas as ruas por onde passavam, pediam a cada habitante para se apresentar em determinada janela, de modo que pudessem verificar no registro geral que cada um estava vivo. Se por acaso alguém não aparecia, estava, portanto, doente. Tinha contraído a peste, era preciso ir buscá-lo e colocá-lo fora da cidade em enfermaria especial. Tratava-se, portanto, de uma revista exaustiva dos vivos e dos mortos. Aqui tem esse tópico novo, né, de isolar a pessoa doente para fora da cidade. Casa por casa se praticava a desinfecção com a ajuda de perfumes que eram queimados. Então aqui essa última descrição prática do que era feito. Esse esquema de quarentena foi um sonho político-médico da boa organização sanitária das cidades do século XVIII. Houve fundamentalmente dois grandes modelos de organização médica na história ocidental: o modelo suscitado pela lepra e o modelo suscitado pela peste. Na Idade Média, o leproso era alguém que, logo que descoberto, era expulso do espaço comum, posto fora dos muros da cidade e exilado em um lugar confuso, onde ia misturar sua lepra à lepra dos outros. O mecanismo da exclusão era o mecanismo do exílio, da purificação do espaço urbano. Olha a ideia ligada à medicina de Estado, né, da purificação do espaço urbano. Também ligado aqui
a, a urbanização. Não consigo. Pronto. Rosinha sobre a medicina do Estado. Urbanização e medicina do Estado se encontrando, né? Medicalizar alguém era mandá-lo para fora e, por conseguinte, purificar os outros. A medicina era uma medicina da exclusão. O próprio internamento dos loucos, malfeitores, etc., em meados do século XVII, obedece ainda a esse esquema. Em compensação, existe um outro grande esquema político-médico que foi estabelecido, não mais contra a lepra, mas contra a peste. Neste caso, a medicina não exclui, não expulsa em uma região negra e confusa. Negra no sentido de cinzenta, obscura, né? Uma utilização do sombrio aqui, né? Uma questão de tradução que talvez poderia ser uma região sombria. O poder político da medicina consiste em distribuir os indivíduos uns ao lado dos outros, isolá-los, individualizá-los, vigiá-los um a um, constatar o estado de saúde de cada um, ver se está vivo ou morto e fixar assim a sociedade em um espaço esquadrinhado, dividido, inspecionado, percorrido por um olhar permanente e controlado por um registro, tanto quanto possível, completo de todos os fenômenos. Tem-se, portanto, o velho esquema médico de reação à lepra, o acento devia ser ao contrário, lepra que é de exclusão, de exílio, de forma religiosa, de purificação da cidade, de bode expiatório, e o esquema suscitado pela peste, não mais a exclusão, mas o internamento, não mais o agrupamento no exterior da cidade, mas ao contrário, a análise minuciosa da cidade, a análise individualizante, o registro permanente, não mais um modelo religioso, mas militar. É a revista militar e não a purificação religiosa que serve fundamentalmente de modo longínquo para esta organização político-médica. A medicina urbana, com seus métodos de vigilância, de hospitalização, etc., não é mais do que um aperfeiçoamento, na segunda metade do século XVIII, do esquema político-médico da quarentena que tinha sido realizada no final da Idade Média, nos séculos XVI e XVII. A higiene pública é uma variação sofisticada do tema da quarentena, e é daí que provém a grande medicina urbana que aparece na segunda metade do século XVIII e se desenvolve sobretudo na França. E que consiste essa medicina urbana? Essencialmente em três grandes objetivos. 1. Analisar os lugares de acúmulo e amontoamento de tudo que no espaço urbano pode provocar doença, lugares de formação e difusão de fenômenos epidêmicos ou endêmicos. São essencialmente os cemitérios, e assim que aparecem em torno dos anos 1740 a 1750 protestos contra o amontoamento dos cemitérios, e mais ou menos em 1780 as primeiras grandes emigrações de cemitérios para a periferia da cidade. Isso aqui as primeiras grandes migrações de cemitérios para as periferias da cidade, uma questão de urbanização, né? Nesta época que aparece o cemitério individualizado, isto é, o caixão individual, as sepulturas reservadas para as famílias, onde se escreve o nome de cada um. Crê-se frequentemente que foi o cristianismo quem ensinou à sociedade moderna o culto dos mortos. Penso de maneira diferente. Nada na teologia cristã levava a crer ser preciso respeitar o cadáver enquanto tal. O Deus cristão é bastante todo-poderoso para poder ressuscitar os mortos, mesmo quando misturados em um ossuário. Em compensação, a individualização do cadáver, do caixão e do túmulo aparece no final do século XVIII por razões não teológico-religiosas de respeito ao cadáver, mas político-sanitário de respeito aos vivos. Para que os vivos estejam ao abrigo da influência nefasta dos mortos, é preciso que os mortos sejam tão bem classificados quanto os vivos, ou melhor, se possível.
Aqui é tanto uma questão de urbanização quanto da medicina de Estado, né, e dessa contabilização da vida num sentido que chega ao ápice aqui, né, da classificação da morte também. Mas eu vou deixar como rosa da urbanização, tá? E assim que aparece na periferia das cidades, no final do século XVIII, um verdadeiro exército de mortos tão bem enfileirados quanto uma tropa que se passa em revista, pois é preciso esquadrinhar, analisar e reduzir esse perigo perpétuo em que os mortos constituem. Eles vão, portanto, ser colocados no campo e em regimento uns ao lado dos outros nas grandes planícies que circundam as cidades. Não uma ideia cristã, não tem esse acento, mas médica política. Melhor prova é que, quando se pensou na transferência do cemitério dos Inocentes de Paris, apelou-se para Foucault, não sei pronunciar, gente, desculpa, um dos grandes químicos do final do século XVIII, a fim de saber o que se devia fazer contra a influência desse cemitério. E o químico que pede a transferência do cemitério. É ele que pede. E o químico, enquanto estuda as relações entre o organismo vivo e o ar que se respira, que é encarregado dessa primeira polícia médica. Foi citado lá em cima, né? Polícia médica urbana sancionada pelo exílio dos cemitérios. Outro exemplo é o caso dos matadouros, que também, então, ele aqui é a ciência ligada já a um aparelho do Estado, né, uma instituição aí relevante que é a polícia. Né? Isso também é urbanização e como a urbanização, como a medicina do Estado se manifesta através da urbanização francesa, né, parisiense. Outro exemplo é o caso dos matadouros, que também estavam situados no centro de Paris e que se decidiu, depois de consultar a Academia de Ciências, colocar nos arredores de Paris, a oeste, em La Villette. Portanto, o primeiro objetivo da medicina urbana, que é a análise das regiões de amontoamento, de confusão e de perigo no espaço urbano. Então, o primeiro objetivo da medicina urbana é a análise das regiões de amontoamento, de confusão e de perigo no espaço urbano. Segundo, a medicina urbana tem um novo objeto, o controle da circulação. Não da circulação dos indivíduos, mas das coisas ou dos elementos, essencialmente a água e o ar. Era uma velha crença do século XVIII que o ar tinha uma influência direta sobre o organismo, por veicular miasmas ou porque as qualidades do ar frio, quente, seco ou úmido em demasia se comunicavam ao organismo, ou finalmente porque se pensava que o ar agia diretamente por ação mecânica, pressão direta sobre o corpo. O ar, então, era considerado um dos grandes fatores patógenos. Ora, como manter as qualidades do ar em uma cidade, fazer com que o ar seja sadio, se ele existe como que bloqueado, impedido de circular entre muros, casas, recintos, etc. Daí a necessidade de abrir longas avenidas no espaço urbano para manter o bom estado de saúde da população. Vai-se, portanto, pedir a comissões da Academia de Ciências, de médicos, de químicos, etc., para opinar sobre os melhores métodos de arejamento das cidades. Olha que interessante. Um dos casos mais conhecidos foi a destruição de casas que se encontravam nas pontes das cidades. Por causa do amontoamento do preço do terreno durante a Idade Média e mesmo nos séculos 17 e 18, casas de moradia foram construídas nas pontes. Considerou-se, então, que essas casas impediam a circulação do ar em cima dos rios, retinham ar úmido entre suas margens e foram sistematicamente destruídas. Aqui não tem esse. Não tem esse exemplo.
Marmontel chegou mesmo a calcular quantas mortes foram economizadas com a destruição de 3 casas em cima do Pont Neuf, 400 pessoas por ano, 20 mil em 50 anos, etc. Organizam-se, portanto, corredores de ar, como também corredores de água. Em Paris, em 1767, de modo bastante precoce, um arquiteto chamado Mouret propôs um plano diretor para a organização das margens e ilhas do Sena, que foi aplicado até o começo do século XIX, entendendo-se que a água devia, com sua corrente, lavar a cidade dos miasmas, que sem isso aí permaneciam. Esse parágrafo, especialmente, acho que pode trazer debates interessantes na intersecção com outras filosofias de medicina, por exemplo, da Ayurveda, medicina chinesa e outros pensamentos mesmo de magia que acabam tratando sobre esses assuntos, né, de infestações e do que pode vir pelo ar e pela água. Esse parágrafo pode trazer debates interessantes. A medicina urbana tem, portanto, como segundo objeto o controle e o estabelecimento de uma boa circulação da água e do ar. Terceiro, outro grande objeto da medicina urbana é a organização do que chamarei distribuições e sequências, onde colocar os diferentes elementos necessários à vida comum da cidade. E o problema da posição recíproca das fontes e dos esgotos ou dos barcos bombeadores e dos barcos lavanderia. Como evitar que se aspire água de esgoto nas fontes onde se vai buscar água de beber? Como evitar que o barco bombeador que traz água de beber para a população não aspire água suja pelas lavanderias vizinhas? Essa desordem foi considerada, na segunda metade do século XVIII, responsável pelas principais doenças epidêmicas das cidades. Daí a elaboração do primeiro Plano Hidrográfico de Paris, em 1742, intitulado Exposé d'un plan hydrographique de la ville de Paris. Primeira pesquisa sobre os lugares em que se pode dragar água que não tenha sido suja pelos esgotos e sobre polícia da vida fluvial. Polícia da vida fluvial, interessante. De tal modo que em 1789, quando começa a Revolução Francesa, a cidade de Paris já tinha sido esquadrinhada por uma polícia médica urbana que tinha estabelecido fio diretor do que uma verdadeira organização de saúde da cidade deveria realizar. Um ponto, entretanto, não tinha sido tocado até o final do século XVIII, que diz respeito ao conflito entre a medicina e os outros tipos de poder. Olha que interessante como ele fala da medicina como um tipo de poder. A propriedade privada. A política autoritária com respeito à propriedade privada, a habitação privada não foi esboçada no século XVIII, a não ser sob um aspecto, as caves. As caves que pertencem ao proprietário da casa são regulamentadas quanto ao seu uso e quanto às galerias que podem ser construídas. Este é o problema da propriedade do subsolo no século XVIII, colocado a partir da tecnologia mineira. A partir do momento em que se soube construir minas em profundidade, colocou-se o problema de saber a quem elas pertenciam. Elaborou-se uma legislação autoritária sobre a apropriação do subsolo que estipulava em meados do século XVIII que o subsolo não pertencia ao proprietário do solo, mas ao Estado e ao rei. Uma legislação autoritária. Uma questão de urbanização também, né? Foi assim que o subsolo privado parisiense foi controlado pelas autoridades coletivas,
enquanto superfície, ao menos ao que concerne a propriedade privada, não o foi. Os espaços comuns, os lugares de circulação, os cemitérios, os ossuários, os matadouros foram controlados, o mesmo não acontecendo com a propriedade privada antes do século XIX. A burguesia, que para sua segurança política e sanitária pretendia o controle da cidade, não podia ainda contradizer a legislação sobre a propriedade que ela reivindicava, procurava estabelecer e só conseguirá impor no momento da Revolução Francesa. Daí, portanto, o caráter sagrado da propriedade privada e a inércia de todas as políticas médicas urbanas com relação à propriedade privada. A medicalização da cidade no século XVIII é importante por várias razões. Deixa eu ver. Falar da medicalização da cidade e a gente já chega aqui no terceiro ponto da medicina de Estado, que vai ser a aplicação inglesa, tá? Então vamos ler agora mais esses parágrafos. São 7 parágrafos só, tá? Mais uma paginazinha. A medicalização das cidades no século XVIII é importante por várias razões. Então, aqui a medicalização da cidade ainda está se falando, então, do sentido da medicina de Estado de um viés urbano, né? Medicalização da cidade, medicina no sentido da urbanização. Por intermédio da medicina social urbana, a prática médica se põe diretamente em contato com ciências extramédicas, fundamentalmente a química. Isso tem um caráter da urbanização até de como ocorre uma pluralidade de atividades e saberes, né, na formação da cidade. Desde o período confuso em que Paracelso e Van Helmont procuravam estabelecer as relações entre medicina e química, não houve mais verdadeiras relações entre as duas. Foi precisamente pela análise do ar, da corrente de ar, das condições de vida e de respiração que a medicina e a química entraram em contato. Fourcroy e Lavoisier se interessaram pelo problema do organismo por intermédio do controle do ar urbano. A inserção da prática médica em um corpus de ciência físico-química se fez por intermédio da urbanização. Olha que interessante essa intersecção entre ciência, política, sociologia, né, história. A passagem para uma medicina científica não se deu através da medicina privada, individualista, através de um olhar médico mais atento ao indivíduo. A inserção da medicina no funcionamento geral do discurso e do saber científico se fez através da socialização da medicina, devido ao estabelecimento de uma medicina coletiva, social e urbana. Isso aqui é mais geral, né? A isso se deve a importância da medicina urbana. A medicina urbana não é verdadeiramente uma medicina dos homens, humanos, pessoas humanas, corpos e organismos, mas uma medicina das coisas, ar, água, decomposições, fermentos, uma medicina das condições de vida e do meio de existência. Isso aqui é muito relevante. Essa medicina das coisas já delineia, sem empregar ainda a palavra, a noção de meio que os naturalistas do final do século XVIII, como Cuvier, desenvolverão. Meio, né, que a gente fala em meio ambiente. A relação entre o organismo e meio será feita simultaneamente na ordem das ciências naturais e da medicina, por intermédio da medicina urbana. Não se passou da análise do organismo à análise do meio ambiente. A medicina passou da análise do meio à dos efeitos do meio sobre o organismo e, finalmente,
a análise do próprio organismo. A organização da medicina foi importante para a constituição da medicina científica. Aqui, até então, tratando desse termo da medicina científica, né? Não lembro de ter aparecido até agora. Assim, ó, o saber científico, ele começa a comentar, então, da importância do, da medicina urbana para a formação da ciência. Essa intersecção. Lembrando que ele fala também, né, desse momento que é anterior à formalização da ciência como nós a consideramos, né? E ele explica isso melhor nesse outro livro aqui, As Palavras e as Coisas, que ele fala realmente sobre a história da ciência desde o final do século XVI até o século XX. Depois a gente pode falar também sobre alguns textos daqui. Com ela aparece, pouco antes da Revolução Francesa, uma noção que terá uma importância considerável para a medicina social, a noção de salubridade. Uma das decisões logo tomadas pela Assembleia Constituinte em 1790 ou 1791 foi, por exemplo, a criação de comitês de salubridade dos departamentos e principais cidades. Salubridade não é a mesma coisa que saúde, e sim o estado das coisas, do meio e seus elementos constitutivos, que permitem a melhor saúde possível. Salubridade é a base material e social capaz de assegurar a melhor saúde possível dos indivíduos. E é correlativamente a ela que aparece a noção de higiene pública, técnica de controle e de modificação dos elementos materiais do meio que são suscetíveis de favorecer ou, ao contrário, prejudicar a saúde. Salubridade e insalubridade são o estado das coisas e do meio enquanto afetam a saúde e a higiene pública no século XIX. A noção essencial da medicina social francesa é o controle político e científico deste meio. Vê-se assim como se está bastante longe da medicina de Estado, tal como é definida na Alemanha, pois se trata de uma medicina muito mais próxima das pequenas comunidades, das cidades, dos bairros, como também não é ainda dotada de nenhum instrumento específico de poder. O problema da propriedade privada, princípio sagrado, impede que essa medicina seja dotada de um poder forte. Mas se ela perde em poder para a Staatsmedizin alemã, ganha certamente em fineza de observação, na cientificidade das observações feitas e das práticas estabelecidas. Grande parte da medicina científica do século XIX tem origem na experiência desta medicina urbana que se desenvolve no final do século XVIII. Chegamos então no terceiro ponto, em que leremos sobre a medicina social através do exemplo inglês no próximo vídeo.